esse ilustre mestre. Mourinho, eu vou pegar você aqui também no canto, hein? Não, pode pegar. Não, você tá aparecendo também, O Mourinho. mais importante é Tá aparecendo também. o mestre aí. Deixa eu ver. Aí, Mourinho, desse jeito que você tá aí, parece a sua cara também. Tá bom. Mestre, uma satisfação enorme. Estamos aqui com o mestre Reinaldo Teixeira Alves, fundador do grupo de capoeira Meia Lua, que não tinha esse nome quando foi fundado, né? Não tinha. Era Capoeira Meia Lua, né? como é que é? Grupo Esporte Atlético Clube. Atlético, né? Capoeira Atlético Clube. É. Em 62, né? Não sei o dia, mas 62 foi 62. 62. Quer dizer que Porque eu fiquei até 73. 73 que eu parei na Galeria Bellini. Chegou não. Eu continuei como professor, mas sobre a administração da gente, até 73. 73, a Galeria Bellini já tinha sido antes. Não, ela fechou na Galeria Bellini. 73. Ou 63? 73. Não, porque eu entrei em 72 e era lá no esporte. Eu entrei lá no esporte em junho, 21 de junho de 72. Mas Tamolim entrou 2 anos depois. Isso. Menino, né? Menino pequeno, ele entrou lá. Outro dia eu falei na roda dele lá, na festa do Meia Lua, cheio de gente, falei, o Mourinho ainda falava firme naquela época, ele ficou bravo. Esse vozeirão que ele tem aí. Mas isso aí era em 72. E eu tinha feito um mês antes com o mestre Martinho, no grupo Xangô, na academia. Então, 21 de maio eu entrei na academia. E 21 de junho eu passei para o Esporte Clube. Eu não cheguei a conhecer o treino do Meia Lua na Galeria Bellini, não. Quem foi depois? A Bellini foi depois. Não, porque nós ficamos lá no esporte, que eu me lembro, até 78. Até 78. Eu ia lá de vez em quando, estava sempre lá no esporte. Porque na Galeria Bellini deu um probleminha. Foi o seguinte, o público estava funcionando e eu estava estudando, o Marco Aurélio tinha parado de frequentar, não tinha ido correr, fazer curso lá, e o Clóvis é que estava ensinando. Mas o Clóvis começou a ir para a polícia e não estava dando assistência, estava mandando gente para treinar lá. E quando foi caindo o número de pessoas, eu estava pagando o lugar, estava ficando pesado. Então eu peguei e comecei a encerrar aquele lugar. Fiquei 73 quilos. Nossa, o alcance aquilo ali está muito longe. Deixa eu botar aqui nas pernas. Nós não podemos perder uma história preciosa dessa, não. Vou deixar aqui Você mais. sabe que tem muito tempo para guardar esse troço. Não, não tem, aqui não tem problema, mas aqui não tem negócio de memória. Eu vou deixar assim, só que para a gente registrar. Aqui o importante é a presença, nós estamos aqui. Você fica você olhando tudo aí. Aí, ó. Porque às vezes tem barulho demais ali, a Não, gente aqui pega os dois aqui. perde esse Aí. momento histórico. Mas aí lá na galeria começou a dar problema financeiro, eu peguei, peguei uma loja, depois daquilo. Mais ou menos 73. Tem sido um pouco antes de 72. 72. Mais ou menos 72. Deve ter sido no início do ano de 72, porque eu entrei em junho de 72 e era no esporte. Me lembro perfeitamente de um lugarzão bonito lá, que atualmente é ocupado pelo Bonfim, né? Aquele lugar espetacular para treinar. Outro dia foi com o Guilherme treinou lá, ele treinou pouco lá. Ele casado com a prima da minha ex-mulher que faleceu, né? E aí eu tive conversando com ele e estava lembrando do tempo lá. Ele treinou no esporte. Então, o Guilherme Stelling dos Santos? Não, não é Stelling, não. Como é que eu sou o nome dele? Eu não esqueci. Passou muita gente por ali, né? Passou. Muita gente. Não passava, era muita menina, né? Menina Não tinha assim. não tinha, não ficava menina no Meia Lua. Quando entrava, E na Galeria Bellini ainda era mais Reservado. Porque ali começou a fazer mais defesa pessoal, coisa aí.
Foi muita gente da polícia lá. A Academia Pereira começou a treinar muita gente da polícia. Porque o mestre Clóvis era dessa área, né? Inclusive, eles teve uma época lá pedindo gente para levar para a polícia. E aí eu, Clóvis, eu fui não, voltei para o serviço que eu estava aqui, o Clóvis foi um outro menino lá que eu não sei que estava treinando lá, mas não ficou lá não, só ficou o Clóvis na polícia. O Clóvis fez carreira lá. É, porque a informação que eu tive pouco conhecimento, contato com ele, né? Porque eu também saí, trabalhei fora. O Clóvis ficou mais tempo lá. Inclusive ele estava administrando um curso lá no Galeria Deline, lá no Fórum do Horário, o pessoal da polícia. Defesa pessoal. É. E o início dos treinos, o senhor entrou em 59, né? No ano que eu nasci, o senhor entrou para capoeira? Olha, 59 eu estava no exército. Eu lembro que eu fiz. A informação que eu tinha é que em 1960 entrou o mestre Marco Aurélio, mas que em 59. Em 59, em janeiro, eu incorporei no exército e em outubro eu dei baixa. Aí eu falei, vou fazer um esporte. Eu fui lá para Lactário, aí tinha o professor Fábio, de lá, ele pegou, eu estava olhando o treino, porque primeiro ele tinha lá nos treinando capoeira lá, tinha pouca gente. E eu falei, sobre o treino ajudou. Aí ele pegou e falou assim, pô, você não gostou da capoeira, não? Eu falei, gostei. Ele pegou e falou assim, toma, no próximo treino, você vem e só traz um short aí, pode treinar. Se você for fazer judô, você vai ter que comprar kimono, vai demorar. Por outro treino, eu pensei, estava lá, Peraz, o Toninho Cavalieri, que nós começamos. Aí foi entrosando, depois entrou o Marco Aurélio, depois entrou o Clóvis, foi tudo naquela mesma época. Depois o professor Maia foi embora e falou assim, vocês continuam com o grupo. Aí nós íamos no Rio de vez em quando, treinávamos, aí nós íamos. Aí aí que entrou a Galeria Berlim, que depois teve no ginástico também. Ah, no clube ginásio, eu sou Ita. Sou eu. Nós tínhamos treinado lá um período. Eu fiz de 60 até 73 ou 74. Depois eu parei. Eu lembro de 73, porque no 73 deu um lance. Eu estava namorando, briguei por causa de capoeira, meu carro eu perdi o serviço por causa de capoeira, eu estava entusiasmando. Aí eu queria parar de estudar, pensei, aí eu dei uma parada que o Marco Aurélio, coitado, eu não tenho contato mais com ele, eu fiquei procurei uma vez, conversei com a esposa dele, parece que ele está doente, que ele não está querendo. Ele não sabia nem dizer da Silvia, né? A esposa dele, também nunca mais vi. E o Alessandro, vi só pequenininho quando ele levava lá no Meia Lua. Eu nem conhecia o Alessandro. Eu fui algumas vezes lá no Meia Lua. O mestre queria muito que ele treinasse lá, mas ele não gostava muito não. Eu acho que tinha um probleminha do pai, que o pai queria que ele seguisse estudo, que abandonasse a capoeira na época, e depois ele deu uma força. Inclusive levou o Clóvis, foi ele na Bahia. Eu não fui por causa do meu serviço, né? Porque aquela época que eu estava quase perdendo o serviço. Se eu fosse, eu perdi o serviço. Tinha um que trabalhava no Instituto, que treinou lá, que a gente falava. Mais velho? Falou Teixeira? Teixeira, sim. Ele trabalhou no Instituto. O Teixeira, Faustino, né? Ele não trabalhava no Instituto não, ele ia para a universidade. Ele trabalhava no Instituto. Naquela época, quando eu entrei... Eu aposentei em 87. 87. E ele é que estava no Instituto, quando eu fui levar os papéis. Ele que pegou meu papel, pegou tudo para mim na hora. Marcos, não. Ele morava lá perto do Bom Pastor. Marcos, Gari? O Marcos Princípio. É o naquela época era o Maurício. Não, Maurício. Muito simpático, gente, tinha um irmão mais gordinho que andava sempre com ele. Não, o irmão não lembro, mas eu lembro que ele trabalhava no Instituto. Maurício? Quando eu fui... Com aquele jeito dele, assim. Quando eu fui requerer, eu cheguei lá e entreguei.
ele me conhecia, depois o papel andou, entrei com o papel no dia, na outra semana. Que beleza, que beleza. Pelo menos isso, né, Nelson? Capoeira deu mas alguma, estava tudo deu certinho, alguma dor de cabeça, mas não, estava tudo certinho. aquela turma do Meia Lua era formidável, né? Era o Gil, O Francisco Pasquini. Zé Pasquini, Zé o Pasquini. Gildo, Tinha o filho irmão Fábio Neri, do- era Francisco, como é que ele chama aqui? Filho do Fábio Neri, ele era parente do Marco Aurélio. o Helder, irmão do Helder, Eltinho, Elton. o Elton do Jardim Elton Nora. Helder. Agora, a turma mais antiga mesmo, que eu não peguei, só conheci, só peguei o Martim, porque o Martim dava aula na academia. O primeiro mês que eu fiz foi lá no grupo Xangô com o Martim. Depois é que pegou o Eudes no lugar dele. O Eudes. Eram os camisas, os gola branca, né? Eram os dois mestres, Marco Aurélio e Reinaldo. Pra E ser os três mestre- gola pra branca. ser Daniel. Daniel. O Daniel foi para a Alemanha, depois eu não vi, mas eu encontrei com o irmão dele outro dia, eu ia perguntar, acabei, não tive a oportunidade de perguntar para ele. Ele formou aqui, foi para a Alemanha e ficou, acho que ficou lá. Eram os dois mestres, corda branca e amarela. Inclusive o mestre Marco Aurélio parece que era número 55 na Confederação Brasileira de Pugilismo, né? Depois vinham os três golas brancas, né? Porque Isso aí, mestre, o que era os gola branca? O senhor ia É, falar isso, agora o problema é para... o seguinte, as faixas eram o seguinte, as faixas, se o senhor pegava ser mestre, você tinha que ter 10 anos de contramestre, ensinando para ser contra. Eu fui ser contramestre depois de 10 anos que eu era contramestre. Quer dizer, então, você vê, eu tive como mestre 3 anos mais ou menos, porque não passava fácil, não sei, tinha que treinar mesmo. E os dois, esses dois pegaram o cordão de mestre juntos. Foi tudo praticamente junto, né? Nós pegamos junto e porque nós treinamos uns 2 ou 3 anos e fomos chegando contra a mestre. Ficamos contra a mestre 10 anos, aí pegamos carteira de mestre. Isso aí, indo lá no Rio de Janeiro. E aí ia sempre lá. Né? Corvo, Travasso. Inclusive eu fui em São Paulo uma vez. Mentirinha. E ficamos quase uma semana lá. Né? Paulo Gomes. Paulo Gomes até teve esse vídeo com ele lá. Teve. Quem teve muito convivendo com o Paulo Gomes foi o mestre Murilo. Eu mesmo só falei uma vez com ele por telefone. Ele veio aqui, em cima de uma almoçou na árvore. minha casa, ele era muito meu amigo, eu viajava muito com ele. Eu fui presidente da Abracap, Associação Brasileira de Capoeira aqui da Zona da Mata. Então aqui ele passava os estatutos, tudo lá, eu ajudei a regularizar muita capoeira por aqui. Até mesmo os mestres famosos do Rio, eu ajudei. O Alabama, que é o mestre famoso da Bahia, Alabama lá, pagava caro, eu levei os documentos para ele, que o mestre Paulo Gomes me passou também. Então eu ajudei muito, assim, a quem não tinha, como se diz, estatuto, aquelas coisas. E o mestre... Naquela época eu estava dando divergência e golpes, né? Porque a Bahia tinha um nome, São Paulo tinha outro, o Rio tinha outro, estava unificando. Eu me lembro que em 76 mudou o cordão, né? Começou a aparecer aqueles cordéis da cor da bandeira brasileira. Né? Justamente. Não, né? 76. Foi antes, né? Foi ano 73, Ju? 72, 73. Eu peguei o cordão. Foi 73. Quem 76 até teve um não, o idealizador desses cordéis foi que faleceu agora, tem 2 meses, é o mestre Mendonça, Mestre Mendonça. do Rio aqui. Ele que fez as cores dos cordéis. Mas era tudo. branco, né? O cordão do mestre era branco. Né? Tinham Qual- 4 último- mestres. Branco e verde, branco e amarelo, branco e azul e branco. É o branco. Eu cheguei- 10 anos em cada branco. Em cada branco. Aí para você ter a corda branca, aí você tinha que ter 30 anos de 30 anos mestre. de mestre para pegar a corda branca. Eu lembro que corda branca e azul era difícil, só no Rio de Janeiro que tinha. É porque a pessoa, para chegar a pessoa, já está com idade bem alta. E lá no Rio treinavam com o Arthur Emílio. Não, o Arthur Emílio era o seguinte, o Arthur Emílio era mais show, né? Ah, O Arthur Emílio estava sempre nos Estados Unidos, porque ele tocava berimbau muito bem, era show. Show. Ele fazia capoeira show, então ele estava sempre viajando.
E lá no Rio treinava então com o pessoal da federação? Não, quando a gente ia no Rio, a gente ia em convenção quando tinha, ou então ia lá com o Maia, né? Com o Maia tinha academia lá de judô, e que a gente ia para lá e ficava lá. Agora, teve um torneio no Rio, que foi fim de ano, e a federação, nós estava incorporando a federação de pugilismo, e a verba estava para estourar, então eles pegaram, ofereceram para a gente ir, e fomos lá. Nós fomos numa Kombi. Isso aí foi quando? Em 74 nós fomos ao Rio. 74. O ano que o Mourinho estava entrando, nós estávamos indo para o Rio. Fomos 27 representando Minas Gerais, na 4ª roda brasileira de capoeira, no Grajaú. Foi essa, então foi essa. Estava o acordeon da Bahia, Bahia foi desclassificada porque estava de kimono. O Paulão da Guanabara era separado do estado do Rio. Paulão ganhou o primeiro lugar com o estado da Guanabara. Mentirinha no Rio de Janeiro em segundo. Tinha o Mentirinha, aquele Pedro, Zé Pedro, Dentinho, era essa turma aí. E eu fiquei impressionado de conhecer, tivemos na casa do mestre Mentirinha lá, os 2 birimbau cruzados assim na parede, né? Foi quando eu conheci também, naquela época, o mestre Lacer, né? André Luiz Lacer Lopes, também um historiador, com quem estaremos juntos na quarta-feira. Nós vamos lá para conversar com ele. O que historiava mais a capoeira aqui era o Mapanema. Ah, sim, sem dúvida. Ele fazia exposição, porque ele gostava mais desse setor. Eu gostava mais de trabalhar. Organizadíssimo, né? Ele tinha uma organização muito boa. Pena que se desgostou, né? Tá precisando de um apoio, mas a gente não tem contato, não consegue falar com... Se tivesse contato com o filho dele, que ele fala com o filho dele, né? Segundo o Jobson. A esposa dele tem uns 4, 5, 6 anos. Então tem bem mais, porque eu encontrei ela no ônibus, eu perguntei, tá lá, tá tratando. Agora, disse que teve gente que foi lá, procurou ele. O Jobson. Ele não quis. Jobson. Eu fico com vontade de procurar, mas aquele eu tenho que respeitar a pessoa. Privacidade, né? Justamente. Uma dificuldade muito grande, realmente. Mas é isso aí, mestre. Nós não queremos tomar muito seu tempo, não. Não. Mas é uma satisfação muito grande. Encontrar com os amigos, porra, é uma beleza. Beleza, né? E nós vamos ter esse momento de encontro no dia 29. É um sábado. Dia 29 de abril. Aí nós vamos manter o contato para fazermos levá-lo lá, né? No Tiguera. E nós marcamos entre 4 e 7 horas. 16 às 19. E teremos 2 convidados de Brasília. Muito amigos meus. Um é o mestre Angoleiro, que foi aluno do mestre Pastinha e do mestre Bimba. O mestre Angoleiro, você vai gostar muito dele, é uma pessoa simpaticíssima. 2 grandes amigos. Se ele foi mestre lá, porque na Bahia é o berço da capoeira. O que nós fizemos aqui no princípio, a base do esforço, né? Porque quando tinha. E outra, a capoeira daqui saiu para muito lugar, né? Porque você foi para Belo Horizonte, foi para. O Toninho levou para o Chile, foi no Chile, que ele falou que tinha abrido quando ele foi para lá, abriu a academia lá. Mas o Meia Lua foi a primeira de Minas. Primeira academia de Minas. E a capoeira estava vindo do regime meio reprimido, né? Porque Getúlio Vargas. Justamente. Foi daquela época para cá que começou. Acabou de sair do Código Penal. Justamente. Da malandragem da capoeira. O pugilismo aceitou ela como coisa também, como esporte. Eu acho que foi isso. Até. Eu lembro que tinha 76, tinha alguma coisa, acho que saiu criou-se a Confederação Brasileira de Capoeira, parece. Eu sei que em 80 também teve um outro negócio, mas eu já estava chegando, em 81 eu já estava em Brasília. Agora, teve uma outra situação, né?
esse início da academia, da capoeira em academias, né? Isso era uma coisa muito difícil de encontrar, né? É porque isso fazia em grupos isolados, né? Quer dizer, depois... O próprio Senzala, segundo o mestre Cláudio Danadinho, que estará presente aqui também no dia 29, que foi um dos fundadores do Senzala, ele nos falou que o próprio Senzala foi criado em 63, quer dizer, um ano depois do Meia Lua, né? O próprio grupo Senzala. Então o grupo Meia Lua tem uma história muito grande, né? O mestre Jô, que sempre fala, né, que é o grupo de capoeira mais antigo e ainda em atividade. Ele fala em Juiz de Fora, mas acho que é em Minas Gerais. Né? É uma coisa bem, uma obra bem consumada. Né? Logo que saiu o Maia, nós arrumamos uma turma, tinha uns 7 ou 8. Mas tudo assim, que treinava mesmo era o Marco Aurélio, o Clóvis, eu. O Perácio treinou um pouquinho, depois foi para a Corrida, eu não vi nunca mais. Perácio. Quando eu cheguei lá, ele já estava treinando com o Maia lá. E ele tinha facilidade, porque o problema da capoeira, a gente tem pessoas que têm muito mais facilidade, porque ele tinha facilidade, porque ele era mais leve, ele batia no saco alto, ele fazia... Porque eu tenho perna pesada, né? Então você fazer. Quer dizer, então. E ele talvez tenha começado então antes do Toninho Cavalieri? Não, ele treinava lá sim, esporadicamente. Ele não fez direto. Mas quem já estava lá então era o Toninho Cavalieri? Toninho Cavalieri. Estava antes do senhor? Ele foi um dos primeiros alunos do mestre Fábio Rude Maia. Eu procurei na internet e não encontro nada do mestre Fábio Rude Maia. Ele morava no Grajaú, lá no Rio, quer dizer, e nós fomos para a casa dele uma vez. O Grajaú que teve essa quarta roda em 74. E ele tinha um filho que ele era doido pro cara treinar capoeira, o cara gostava de tênis. Então... Nós conhecemos lá um que tinha se tornado mestre também recentemente, mas era Flávio. Se não me engano, era filho do mestre Mendonça, Flávio. Esse eu me lembro dele. Agora, é interessante, uma curiosidade, que quem levou o mestre Fábio Maia para treinar no mestre Bimba, por volta de 1938, foi o mestre Onça Tigre. E o mestre Onça Tigre, nunca ninguém falou dele no Meia Lua, que era o doutor Milton Freire de Carvalho. Porque isso nunca foi mencionado lá. Eu fiquei sabendo porque eu conheci pessoalmente. Ele do Partido Comunista, inclusive, e tal, de muita atividade, e acabou se tornando o parceiro do mestre Bimba. Esses dois mestres que vêm aí, que o senhor vai conhecer no sábado, eles foram muitíssimo amigos do mestre Onça Tigre, conhece toda a história dele. Ele então começou a treinar em 1938, na Academia do Mestre Bimba. 38 eu não era nascido. Em 38, exatamente. Ele é do ano da minha mãe. Minha mãe está viva ainda, com 100 anos, né? Ele é de 1917. Só que ele faleceu em 2005. Mas enquanto isso a gente teve a oportunidade, de 78 a 2005, de fazermos alguns registros juntos. Porque o Maia, ele treinava aqui, ele tinha um contrato para treinar judô. Inclusive o pessoal, quando estava disputando os campeonatos, vinha treinar com ele aqui. Então, o engenheiro Salgado, que estava ali, tinha um japonês que trabalhava na Petrobras, quer dizer, quando eles estavam preparando para a prova, ele vinha aqui, o Maia dava um traquejo nele aqui, eles iam para a competição. Quer dizer, e ele tinha lá no Grajaú uma escola lá de judô, que ele era faixa preta. Faixa preta de judô. Agora, ele gostava da capoeira. Sim. E parece que ele tinha um desvio na perna, eu vi falar mesmo, que ele mancava. E eu vi também o mestre Onça Tigre nos falou que o mestre Amorim conheceu o mestre Onça Tigre. E uma vez ele veio aqui em Juiz de Fora. Uma pena a gente não ter arrumado esse encontro entre vocês. Mas ele teria levado o mestre Maia para o mestre Bimba, a academia do mestre Bimba, junto com o mestre Decânio. Então ele que levou o mestre Decânio, Ângelo Decânio e Fábio Rude Maia
para capoeira Então, do mestre pelo que eu Guilherme. estou vendo, o Maia foi primeiro capoeira, aprendeu capoeira, depois que ele foi pro judô. Porque o mestre Onsatig teve lá de 38 a 45. Então deve ter sido nesse período, eu acredito que mais para perto de 38. Em 60 o Maia já tinha idade, pô, ele já era. Em 58, ele tem aquela foto aqui no Bom Pastor, do mestre Arthur Emídio, segurando nas mãos assim no alto, o Valdemar Santana, aqui no Bom Pastor, no Clube Bom Pastor. Mestre Amorim tem essa foto. Ó, um dia eu vou bater uma foto dessa foto aí. 58. 1958, quando o mestre Fábio Maia deve ter vindo para cá começar a capoeira. 18, justamente. Porque 18, 58 e 60 que eu entrei no princípio. É. Justamente isso. É. Ele treinava o Octávio ali com o Massari. O Massari tinha uma academia de alto. Meu irmão fazia halteres no Massari, meu irmão que faleceu, né? Mozart, Mozart Filho. Era goleiro do Gramavol, um grupo aí, time aí de futebol. Mas é isso aí, uma satisfação muito grande. Agora eu estou morando aqui, que eu peguei esse projeto tem um ano e tanto. Pois é, nosso Então, sentimento, fiquei sabendo. Eu peguei, estava morando com Anteado, eu falei assim, não, eu vou procurar um cantinho para ficar, que eu fico mais tranquilo. Mas tá só, Por enquanto, sim. não tem ninguém acompanhando, precisa de uma pessoa acompanhando. Não, por enquanto, vou estar arrumando, tá arrumando. É bom, é bom. Eu estou tomando, descansando um pouco. porque- Assim, sei como é que é. Mas é porque cuidado é pouco. O problema é que a idade precisa de uma pessoa se É acompanhar. bom, não faz mal nenhum, ajuda, né? Dá uma companhia, né? Bom. Minha mãe também agora, ela conseguiu aos 100 anos só, né? Nós conseguimos já agora, ela está dormindo acompanhada, tem sempre, um dia vai uma senhora, outro dia vai outra, tem sempre alguém com ela. Porque eu vou passar mal de novo, de passar mal. Pode acontecer. A festa, em agosto ela vai completar o 100, né? Mas já entrou no 100, agora vai completar em agosto. Então, mas é uma felicidade muito grande vê-lo Ter conseguido viver com essa sabedoria, com essa coisa, e essa simpatia de sempre. Né? Me lembro bem ali, aquela batida do atabaque, que eu nunca me esqueço, né? A batida do mestre. Aqui, eu tosava tanto com o Daniel que quando eu ia cantar uma música, ele saía com a música na mesma hora. Quer dizer, quando eu ia ser com o rock, ele sabia. Aquele negócio que você consegue sincronizar os duas, o Daniel conseguia fazer, Toninho andei fazendo, mas de vez em quando se sintonizar. Quer dizer, aquela sintonia, você fazia um jogo perfeito, você fazia, na hora que você ia sair o golpe, ele já estava se defendendo, que ele saía, né? Quer dizer, sabia. Parece que a gente sintonizava a mente. Exatamente. Exato. E outra coisa que eu não esqueço, na hora do jogo, era aquela sua pontada pro lado assim. Mestre Renato tava jogando contigo, de repente ele pá! Fazia assim pra tu ir na jogada. Essa eu não me esqueço. Era muito história. Tinha um Chico lá que apareceu. Um Chico que fazia umas defesas lá umas cocorinhas, lá de mesinha no chão. Não me esqueço desse também. Umas meia-luazinhas difíceis de sair dela. Entrava muito naquele tombo da ladeira, esse Chico. Tinha umas figuras ali, daquela época que eu não conheci bem, eram esses 3 golas brancas, né? O Wilton depois foi professor de física na academia, foi meu professor. Foi meu professor. Mas na capoeira eu não peguei muito ele, muito da luta romana também, né? Sim. Eu, o Martinho, Daniel. Mas tinha um Bolinha. O Bolinha tinha ele e o irmão dele, né? Não sei o nome do irmão dele. São dois, são Gêmeos. Inclusive eu confundia, porque não é igual assim. Eu Só go- parece que um é médico, né? Eu não sei. Pois é, a gente queria tanto poder ter acesso para convidar as pessoas para esse sábado, mas a gente não sabe como, né? Como é que chega nessas pessoas. Eu me lembro lá do Moraes Moraes, você vê? e o irmão Carlos. Acho que sim. E um pequenininho que era bom demais quando eu entrei, que era o Ricardinho. Né? Depois comigo, na nossa época, foi o falecido Rocha, né? É Rocha. George Washington Rocha Barreto, da farmácia São Jorge ali. E o doutor neurocirurgião Pedro Paulo Garcia Cury, que eu também nunca mais vi. Nós pegamos o cordão junto de surpresa lá no Sírio Libanês, né? Aquele pedacinho da fita da entrega do cordão eu tenho ainda. É fita só som, né? Só o som.
A parte de filmagem não tem, algumas fotos. O material mais de gravação, o Marco Aurélio que ficava, porque ele controlava tudo. Ele ficou grande parte por ele, quer dizer, então. Uma relíquia. Uma relíquia. Quem sabe um dia estará no museu, né? Se você perder. Ah, mas eu ouvi dizer que o Jobson falou que ele andou perdendo muita coisa no sótão e tal, empudeceu, não sei o quê. Eu ouvi dizer. Ele desgostou, coisa, a gente não pode mostrar, a gente tem que batalhar, que a vida não para. Mas ficará conosco, sempre presente, com aquela imagem com aquela imagem forte que ele sempre passava, com aquela pranchetinha. É igual técnico de futebol. Ele era muito organizado, a gente tinha que fazer o movimento no cavalete, no saco de pancada, ao ar livre, tinha que fazer rasteira no saco baixinho. Você sabe que eu tinha gente lá que ia lá só mudar uma roupa na hora do treino, né? Mas para fazer a ginástica toda que ele exigia, dava um preparo físico bem bom. Ah, dava demais da conta. A gente gostava de chegar um pouco mais cedo para pegar o treino. Inclusive ele tinha umas manhas, né? Sim. A batida do somente pequeno dele, em vez de ser din 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 down down, era diferente. Din down din down down, como é que era? Din down din, ele fazia isso, em vez de din din din, era din down din down down, din down din. Eu gostava muito dessa batida dele. O Martim também era bom na coisa, né? Mas, mestre, era isso aí, é uma satisfação muito grande. Vamos ficar em contato até. Eu sempre na parte da tarde eu estou aqui. Que bom, que beleza. De manhã eu estou indo para a granja, eu tenho um granjinho aí. Ah, que ótimo. Eu vou lá, faço os exercícios assim, Que na beleza. enxada. Ah, mas então está explicado essa juventude, essa saúde louvável. 4 horas, 4h30, 6 horas eu pego o ônibus aqui, ele me deixa lá, eu ando quase 1 quilômetro, chego lá, fico lá, venho 11 horas, chego aqui meio-dia, almoço, dou uma descansada, vou na minha irmã que tem um escritório de contabilidade ali. Que beleza. Depois, isso é a minha rotina aqui. Que beleza. Vamos fazer o possível para manter esse contato e sempre que for possível, beber água na fonte. Que a fonte está aí, a fonte viva da capoeira, nosso querido mestre Reinaldo Teixeira Alves. Ainda temos até o mesmo sobrenome. Agora eu vou fazer uma foto nossa aqui. Tá feito o registro. Quer ficar ali do lado? Vamos ver o centro ali. Eu vou fazer vou ver se eu consigo fazer aquela foto automática que pega todo mundo junto.